Bom, então pessoal, estou aqui então para mostrar para vocês a linha de física, gases. Então um formulário aí, o que a gente vai ver no estudo dos gases. Então para a gente ver termodinâmica, a gente tem que dar uma introdução no estudo dos gases para vocês. Então o estudo dos gases, a gente lembra assim, um gás. Que é um gás? Gás é uma substância que ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, então tem uma determinada temperatura crítica ao qual ela vai variar o seu estado físico, né, de líquido para gasoso. Então nós temos alguns comportamentos específicos para gases, por isso que nós vamos ter um estudo específico de gases. Então o primeiro entendimento que vocês têm que ter, e o principal dentro de gases, é que o gás sempre tem três variáveis de estado. Se variando uma delas, varia a outra também. Então as três variáveis de estado são pressão, P, volume, V, temperatura, T. A pressão ela pode ser medida em atm, atmosfera, milímetros de mercúrio ou pascal, que é o sistema internacional. O volume em litro, em centímetro cúbico, ml, decímetro cúbico, tem várias unidades de medida de volume possíveis. Temperatura, gente, tem que aparecer sempre em Kelvin. Então se apareceu em Celsius, o que eu tenho que fazer? Lembrando lá na formulazinha. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, né? Para transformar. Então deu 27 graus Celsius. 27 mais 273, 300 Kelvin. Por que em Kelvin? Porque se você usar, por um exemplo, no nosso dia a dia é muito comum temperaturas negativas. Temperatura negativa, então é comum a gente vai calcular e vai descobrir que o volume deu negativo. Não pode ter volume negativo. Eu vou comprar menos 2 litros de coca no mercado. Volume não existe volume negativo. Existe variação de volume que pode passar a ser negativo. Mas como eu analiso a parte inicial e a parte final, se der aparecer uma pressão ou um volume negativo, algo está errado. Então como pressão, não existe pressão negativa, ela começa do zero. Volume, não existe volume negativo, volume começa do zero, a temperatura tem que começar do zero também. Então a única temperatura, a temperatura absoluta que nós temos, temperatura científica, é o Kelvin. Nós temos que adotar o Kelvin. Se aparecer em Celsius, transformamos. Então aqui, ó, a gente tem a equação geral dos gases. Tá bom? Aqui são várias equações, aqui é só o formulário que nós temos de gases, tá bom? Alguns conceitos gerais vocês podem ler no livro sobre gases, eles vão falar sobre a questão do comportamento de gases. Por que gases ideais? Porque a gente tem os gases reais, tem uma equação de gases reais, quem for fazer alguma faculdade relacionada à área de ciência vai descobrir. Daí tem um fator lá, R ao cubo, tem vários fatores lá, A e B, fatores determinantes, que vão determinar para cada gás como que ele se comporta. Que ele dá a gente aproxima das situações mais próximas à nossa realidade. Sempre que você vê a nossa realidade é chamada CNTP. Condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Nas condições normais de temperatura e pressão, normalmente é como a gente considera a pressão de uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar. Quando você está lá, a pressão do ar, nível do mar, é 1 atm, a gente sabe que isso oscila de acordo com a altitude, mas o nosso também é próximo de 1 aqui, a pressão do ar. E a temperatura ambiente, que é considerada 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. E essas são as CNTP, tá bom? Que vocês ouvirem falar. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então os livros que trazem a CNTP 0 graus Celsius. Então se ele disser diferente no livro, considere do livro. Mas normalmente é a temperatura ambiente, 300 Kelvin, e pressão de 1 atm. Aqui nós temos então a equação geral dos gases, gente, ó. Pressão, volume e temperatura. Então ela relaciona as três, olha. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Igual pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Quando que usa essa equação? Quando eu der para vocês, por exemplo, em um determinado gás estava uma pressão de 1,5 atm com volume de 2 litros sob uma temperatura de 20 graus Celsius. Quando a temperatura passou a ser de 50 graus Celsius, sua pressão foi para 1 atm, qual o volume do gás? Então eu dei pressão, volume, temperatura inicial, eu dei pressão e temperatura final, eu quero saber o volume final. Então ele deu tudo para a gente saber, poder calcular ali
só falta o volume final. Então aqui 1 considera-se inicial, 2 considera-se final, tá bom? Eu passei esse geral primeiro para a gente ver. O geral, claro, é uma mescla dessas 3 leis aqui, ó, que são importantes para o estudo da física de gases. Então vocês têm na pesquisa de vocês, lei de Boyle, lei Boyle-Mariotti, lei de Gay-Lussac e lei de Charles. A lei de Boyle é a lei para transformação isotérmica, ou seja, a temperatura vai ser constante. Então vou fazer a equação aqui e vou montá-la para vocês. Ó, pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Mas se a temperatura é constante, eu posso eliminá-la, né? Ela não vai ser importante, ela vai ser igual aqui e aqui. Então fica como a equação? Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. E a temperatura? Se a temperatura é constante, ela não vai ser relacionada. Quando que ele vai dizer? Ele vai dizer em uma transformação isotérmica, em uma transformação para a temperatura constante, tá bom? Então esta é a lei de Boyle. Se eu aumento a pressão, diminui o volume. Então, à medida que aumenta um, diminui o outro, porque estão multiplicando, então se diz que eles são inversamente proporcionais. Tá bom? Lei de Gay-Lussac, para transformação isobárica, que é a pressão constante. Então, a gente faz a mesma coisinha. Ó. Pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Peraí, mas quando se diz que é uma transformação isobárica, como o estudo de Gay-Lussac, a pressão é constante. Então eu posso cortar a pressão? Pode eliminar porque ela é igual dos dois lados. Ó. Fica volume inicial dividido pela temperatura inicial, que é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Tá bom? Então essa é a equação de a lei de Gay-Lussac, tá bom? Se eu aumento o volume, eu tenho que aumentar a temperatura. Eles são diretamente proporcionais. À medida que aumenta um, aumenta o outro. Lei de Charles, transformação isovolumétrica ou isocórica. Isocórica, o pessoal geralmente, quando se bate iso, é igual, né? Iso vem do latim, igual. Térmica é a mesma temperatura, opa. Isovolumétrica, então tem o mesmo volume, posso cortar o volume, Mas quando aparece isobárica, a pessoa que é bárico. Baris vem do latim também, é pressão, entendeu? Então o barômetro, o instrumento que mede pressão. Então baros, né? Então por isto a pessoa se confunde quando é isobárica, estudo da pressão constante. E quando aparece isocórica também a pessoa que é isocórica agora. Isobárica, isocórica. Isocórica é a mesma coisa que isovolumétrica, quando corta o volume. Então vai ficar a mesma coisa, ó. Pressão, temperatura, pressão, temperatura. Inicial e final, gente. Tá bom? Porque o volume vai ser cortado ali, porque o volume é constante. Esse CTE é a abreviação para constante, tá bom? Quer dizer que você vai cortar o volume, vai cortar a pressão e vai cortar a temperatura, dependendo se elas estiverem constantes. Precisa decorar essas leis, não vou ficar cobrando de vocês, difícil de ter uma coisa nesse sentido, apesar de eu já ver em vestibulares ali, qual lei que está relacionada, mas é difícil de aparecer isso. A Boyle, a temperatura é constante, Gay-Lussac é a pressão constante, e o Charles, o volume, que é constante, tá bom? Tem mais algumas equaçõezinhas que são, montando as três, que a gente chega na equação dos gases. Então, é os três que contribuíram para definir os gases ideais da equação geral. Tem uma outra equação que vai relacionar não o estado inicial e final, mas o estado que se encontra um gás. Se eu tenho exatamente naquele momento as outras variáveis, eu posso encontrar a variável que está faltando, o estudo de um gás, que é a equação de Chaperon, que é PV igual a nRT, tá bom? O que é o P? Pressão. O que é o V? Volume. O que é o N? Opa, agora é legal. O N não aparecia, mas a gente vê muito na química. O professor de química deve ter falado para vocês que usa bastante o N. O N é o número de mols, é a quantidade de matéria quando eu quero precisão.
Na física é o único momento praticamente que vocês usam o número de mols. Geralmente vocês usam na química, mas aqui em gases você pode ver gases do ponto de vista físico ou químico. Então N é um número de mols. O R é a constante dos gases, que ela vale 0,082 atm mol litro Kelvin. Ela pode variar de acordo com o exercício. No sistema internacional vai ser 8,3, porque daqui em vez de atm a gente usa o Pascal, né? E daí a gente vai trabalhar em litro, às vezes tem que trabalhar em ml, você tem que converter para litro, né? Então esse R é dado no exercício normalmente. O ATM mais usual é 0,082 e o mais no sistema internacional 8,31. O T é a temperatura em Kelvin, sempre em Kelvin. Se tiver em Celsius, converte. E para fechar nosso formuláriozinho aí de gases, nós temos a energia cinética dos gases, representada por U. Então, U é igual a 3 meios de nRT. Ok? Então, 3 meios de nRT. Ou se você quiser colocar 1,66, né, em vez de 3 meios, mas para ficar mais preciso. Então, é assim, ó, essa equação dos gases aqui, ó, você pode ver, ó, P, pressão, V, volume, N, número de mols, R é a constante dos gases, ó. Constante dos gases. Então é constante. Muda? Não muda. Ela é constante. E o R e o T continuam sendo os mesmos valores. O R e o T é a temperatura. Um detalhe que eu não falei aqui quando falei de Chaperon é que às vezes ele pede a massa. Se ele pedir a massa, tem que usar outra equaçãozinha do N, ó. N igual a massa pela massa molar. Lembre lá. O M é a massa do elemento químico da substância e o MM é a massa molar, obtida onde? Na tabela periódica, tá bom? Então N é o número de mols, que é a quantidade de matéria. Então é a massa ocupada de uma determinada substância de acordo com a sua massa molar, que é oriunda da tabela periódica. Então eu poderia passar do gás a pressão, o volume e a temperatura. Pela constante nós achávamos o N. E pelo N tem como achar a massa de gás, que é importante para o nosso estudo ali, né? Então esse é o nosso formuláriozinho, ó. Uma formulazinha que você tem que saber, vocês já viram de grau Celsius, outra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fórmulas. Agora acumulou, né? E gás é um conteúdo mais curto ainda que dilatação, se for ver. Mas a gente vai fazendo uns exemplinhos aí para ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Um abraço, tudo de bom.